Se Adão e Eva foram os primeiros e únicos seres humanos na face da Terra, de onde veio o povo que Caim tanto temia? Logo após o primeiro crime da humanidade, encontramos um detalhe perturbador que a maioria de nós ignora. Ao ser banido pelo assassinato de Abel, Caim não demonstra medo da solidão. Ele demonstra pânico de outras pessoas. Ele diz textualmente: "Qualquer que me encontrar, me matará." Mas quem o encontraria se a população mundial, teoricamente, se resumia a ele e seus pais? A Bíblia afirma que Deus criou o homem, mas o texto não declara que nada existia antes dele. A ideia de que Adão foi o início absoluto de toda a existência biológica é uma conclusão construída ao longo dos séculos. Mas quando abrimos o Gênesis, somos confrontados com um cenário de organização, não de nascimento do zero. O texto começa separando, nomeando e dando função a elementos que parecem já estar lá. Hoje, vamos investigar o silêncio do Gênesis e o que ele escolhe omitir, porque, nas Escrituras, o silêncio nunca é um detalhe irrelevante. Ele é uma linguagem. Prepare-se, pois a pergunta que realmente incomoda não é apenas quem somos, mas sim o que havia aqui antes de nós. Capítulo 1. O erro da expectativa moderna. Grande parte da confusão sobre este tema nasce de um erro básico. Lemos o Gênesis como se fosse um livro de ciência moderno. Queremos que ele funcione como um tratado histórico universal. Mas o Gênesis é, desde a primeira letra, um texto profundamente seletivo. O autor bíblico não está interessado em descrever culturas paralelas ou a biologia de eras passadas. O texto está focado em narrar a origem de uma linhagem específica que leva à redenção. Tudo o que não contribui diretamente para esse caminho é deixado na penumbra. Deixar algo de fora não significa negar que existiu. Significa apenas que não era central para a mensagem. Imagine um livro sobre a fundação de Roma que ignora o que acontecia na China na mesma época. Isso não apaga a China da história, apenas indica o foco do autor. O Gênesis faz exatamente isso. Ele não é o diário de bordo do planeta Terra. É a história da relação entre Deus e uma humanidade específica. Quando exigimos que ele responda sobre povos pré-adâmicos, estamos cobrando algo que o texto nunca prometeu entregar. Esse choque de expectativas explica por que perguntas simples tornam-se nós cegos. De onde veio a esposa de Caim? Quem eram os habitantes da terra de Nod? O texto não responde por quê. Para o autor original, a existência desse mundo exterior era uma obviedade que não precisava de explicação. O relato assume que um mundo funcional já existe fora das fronteiras do Éden, e segue em frente. O Gênesis foca na genealogia de uma promessa, não na biologia de todos os seres que já pisaram no planeta. Se pararmos de forçar o texto a ser o que ele não é, começamos a perceber o que ele realmente está revelando. E o que ele revela através das lacunas é um cenário muito mais vasto do que a interpretação tradicional sugere. Capítulo 2. O silêncio como linguagem bíblica. Na Bíblia, o silêncio funciona como uma moldura que destaca o que é importante. Há eventos de proporções cósmicas mencionados em poucas palavras, enquanto detalhes de uma tenda no deserto recebem capítulos inteiros. Essa desproporção revela a hierarquia de prioridades divina. O problema surge quando transformamos esse silêncio em uma negação absoluta, assumindo que, se algo não foi detalhado, então nunca aconteceu. Essa é uma lógica moderna, não bíblica. A Bíblia é mestre em resumir eras em frases simples, compactando gerações inteiras em poucas linhas. Veja o exemplo da Torre de Babel. Um evento que fragmentou a psique humana e espalhou povos pelos continentes é narrado em apenas 9 versículos. Não há detalhes técnicos ou análise sociológica. O texto diz o essencial e silencia. Da mesma forma, quando Caim sai da presença de seus pais, ele vai para uma região que já possuía um nome: Nod. Ele encontra uma esposa e constrói uma infraestrutura urbana. Durante milênios, os leitores mais atentos entenderam que o Gênesis nos dava o início de uma aliança, não necessariamente o início da espécie. Se você está gostando dessa investigação e quer entender mais sobre os mistérios que a história oficial não conta, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais buscadores da verdade. Existe uma teoria fascinante, chamada
Teoria do intervalo, que sugere que, entre o primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o segundo versículo, e a terra era sem forma e vazia, pode ter havido um hiato de tempo incomensurável. No hebraico original, a expressão para sem forma e vazia, tohu vabu, é usada em outros contextos bíblicos, sempre associada ao resultado de um julgamento ou devastação. Isso sugere que a terra não nasceu vazia, mas tornou-se vazia após um evento catastrófico anterior ao homem. Se essa interpretação estiver correta, o Gênesis não começa com a primeira criação, mas com a restauração de uma terra que já havia presenciado mistérios que o silêncio escolheu proteger. Capítulo 3. Ordem não é sinônimo de começo absoluto. Para entender o que pode ter existido antes de Adão, precisamos decifrar a linguagem da criação. No Gênesis, Deus é apresentado separando a luz das trevas, as águas superiores das inferiores e a terra seca dos mares. Na mentalidade do antigo Oriente Médio, criar não significava necessariamente produzir matéria do nada, mas impor ordem ao caos e estabelecer funções. Quando comparamos o Gênesis com outros textos antigos, vemos que o interesse está no estabelecimento da organização funcional do cosmos. Isso abre uma possibilidade perturbadora. O relato de Gênesis 1 pode ser a descrição de como Deus preparou o palco para a entrada de Adão em um cenário que já existia, mas estava em desordem. Imagine um arquiteto que entra em um terreno baldio para construir uma fundação. O livro sobre a construção focará na casa, não na história do entulho que estava lá antes. O foco está no novo propósito. O texto bíblico não entra no debate sobre o momento zero da matéria, porque o seu ponto de partida relevante é o momento em que a Terra passa a ser o cenário da história humana sob o plano divino. O Gênesis foca no que Deus faz a partir daquela intervenção, deixando o passado pré-organizacional envolto em sombras. O que causou esse vazio inicial? O que aconteceu para que a Terra precisasse dessa reorganização profunda? O texto não responde. E esse vácuo é exatamente onde residem os maiores mistérios da arqueologia proibida e da teologia profunda. O foco é o novo começo, como se o que tivesse acontecido antes não devesse mais influenciar a nova narrativa que estava por nascer. Capítulo 4. A Bíblia como um livro de recomeços. Um dos padrões mais consistentes das Escrituras é que a Bíblia não é apenas um livro de começos únicos. Ela é um livro de recomeços. O mundo é reiniciado após o dilúvio. A humanidade é reorganizada após Babel. Israel recomeça após o Egito. Deus age repetidamente encerrando ciclos e iniciando novos capítulos. E a característica desses recomeços é que o que ficou para trás é quase totalmente apagado da narrativa central. Considere o dilúvio. A Bíblia não gasta tempo catalogando as civilizações antediluvianas ou suas tecnologias. Ela apenas diz que o juízo veio. Tudo o que existia antes da arca é deixado no silêncio. Quando Noé sai para o novo mundo, ele não é o primeiro homem no sentido biológico, mas ele é o novo Adão. Se não tivéssemos os capítulos anteriores, acharíamos que o mundo começou ali. O mesmo pode ter acontecido com Adão. Ele pode ter sido o escolhido para iniciar uma nova fase após um julgamento anterior que a Bíblia chama de terra sem forma e vazia. O padrão divino parece ser o de limpar a lousa para escrever uma nova aliança, focando inteiramente no novo propósito. Se Adão representa o início de uma era sob condições específicas de revelação, o texto não sentiria necessidade de explicar o que foi encerrado para que ele surgisse. O foco da Bíblia é sempre o agora da aliança. O passado remoto importa apenas na medida em que explica a necessidade do novo começo. Portanto, a ausência de detalhes sobre o mundo pré-adâmico não prova sua inexistência. Prova apenas que, para o plano de Deus com Adão, o que veio antes era uma página que já havia sido virada e selada. Capítulo 5. O propósito da omissão e a sabedoria do limite. Por que o texto escolheu não explicar mais? A Bíblia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade histórica bruta, mas para orientar nosso relacionamento com o Criador. Explicar exaustivamente o que existia
antes de Adão poderia gerar um fascínio intelectual imenso. Mas isso não levaria necessariamente à transformação espiritual. O excesso de detalhes sobre o antigo poderia distrair a humanidade da urgência da nova mensagem. O texto mantém o foco no que é essencial para o seu propósito salvífico. A ausência de detalhes é uma escolha narrativa deliberada. Se o Gênesis tentasse ser uma enciclopédia de tudo o que aconteceu desde o primeiro segundo do universo, a mensagem central se perderia em um mar de dados técnicos. A obsessão moderna por explicações totais é um produto de nossa visão científica, mas a sabedoria bíblica opera revelando o necessário e ocultando o acessório. O que existia antes de Adão permanece no silêncio, porque não era vital para que entendêssemos nossa posição diante de Deus. A Bíblia nos dá as coordenadas para nossa jornada e deixa as lacunas para que a soberania divina seja reconhecida até naquilo que Ele escolheu não dizer. Durante milênios, os leitores aceitaram esse limite, entendendo que forçar o texto a responder o que ele não se propôs a dizer é um erro de interpretação. No entanto, reconhecer esse foco não nos impede de notar as pistas que o Criador deixou para os buscadores mais diligentes. Aqueles que sentem que há algo mais profundo sob a superfície das palavras. Capítulo 6. A tensão que permanece e o convite ao mistério. O resultado dessa estrutura é uma tensão permanente, que o texto bíblico nunca resolve. É aquela sensação de que algo enorme ficou para trás. O Gênesis não tem pressa em preencher essas lacunas. E essa tensão é uma ferramenta pedagógica que nos convida a reconhecer os limites de nossa compreensão. A nossa história começa em Adão, mas o universo onde essa história acontece tem raízes muito mais profundas do que as cronologias tradicionais sugerem. A tradição judaica antiga sempre admitiu que existem mistérios na Torá que não foram entregues ao entendimento comum, realidades que existiram antes da luz e mundos que foram formados e reformados. Havia um conforto em saber que Deus revelou o suficiente para nossa caminhada, mas não tudo para nossa vaidade. Adão é nosso patriarca e nosso começo moral. Mas a terra sob seus pés pode carregar as cicatrizes de uma história que o silêncio do Gênesis preferiu proteger da nossa curiosidade superficial. Essa tensão convida o leitor atento a um estado de reverência e busca. Quando aceitamos que a Bíblia não é um ponto final para a história do universo, mas um ponto de partida para a história da redenção, as peças começam a se encaixar. O silêncio deixa de ser um vácuo de ignorância e passa a ser um espaço de possibilidades que a arqueologia e a teologia ainda estão tentando decifrar. O mistério não diminui a fé, ele a expande, mostrando que servimos a um Deus cujas obras precedem a nossa própria existência, por eras que mal conseguimos imaginar. Por fim, Adão e Eva foram o começo ou o recomeço? Será que antes de Adão já existia um mundo? A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas nos dá todas as pistas para entendermos que o palco da nossa existência é muito mais vasto do que imaginamos. Talvez Adão represente o início da nossa história espiritual, o ponto onde a consciência humana foi despertada para uma relação direta com o Criador, e não o início biológico absoluto de tudo. Talvez o Éden tenha sido um ponto de restauração em uma terra que já carregava memórias de uma era esquecida. A pergunta que fica não é apenas o que existia antes de Adão, mas por que essas pistas foram ignoradas por tanto tempo? No próximo vídeo, vamos descer ainda mais fundo. Vamos analisar o momento em que a linhagem de Adão se cruzou com algo que não pertencia a este mundo, gerando um dos maiores mistérios da antiguidade, os Néfilim. O que eram esses seres? E por que sua existência exigiu que o mundo fosse reiniciado mais uma vez? Você não pode perder a próxima parte dessa investigação. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem gosta de conhecer fatos historicamente secretos.